Meu nome é Mariane Rodrigues, eu sou engenheira agrônoma, mestre e doutora, formada pela Universidade Federal de Lavras e trabalho com a cultura da pitaia. Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre o cultivo, da pitaia, que é uma planta que tem sido bastante cultivada no Brasil devido às suas propriedades nutricionais, antioxidantes e também o seu potencial econômico. Qualquer cultura que a gente for pensar em cultivar, nós temos que primeiro conhecer a planta. No caso da pitaia, ela é uma cactácea e ela produz cerca de 10 a 30 toneladas por hectare. A pitaia, ela se dá bem em temperaturas entre 18 e 26 graus e também se dá bem em locais com precipitação de 1.200 a 1.500 milímetros. Ela precisa então de um pouco de umidade, porque ela vem de uma região equatorial. Ela necessita também de um solo bem drenado, de um solo rico em matéria orgânica. A pitaia, ela fornece flores e frutos na época que os dias são longos. No caso aqui no Sudeste, a gente tem em torno de 8 picos de floração entre novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, mas no Norte e no Nordeste há relatos que a planta produz o ano todo. Esse planejamento ele tem que ser baseado no auxílio de um profissional, de um agrônomo que vai te auxiliar. Também você tem que pensar que você vai ter que investir, porque a pitaia não é só lucro. No momento, a oferta é baixa, então, realmente, os produtores eles têm bastante valor agregado na pitaia. Porém, quando as pessoas começarem a cultivar mais essa espécie, ela vai, como a demanda vai ser um pouco maior, mas a produção também maior, ela vai ter o seu preço diminuído, devido à sua oferta. Outra questão que a gente tem que ter, além de pensar que a gente precisa de um profissional, que a gente precisa de investimento, é pensar também que vai exigir de você bastante esforço. Você vai precisar manejar essa cultura, A pitaia, ela precisa depois do plantio, da gente trabalhar, sempre estar no campo amarrando a cultura, tá podando essa cultura para ela subir sempre com um líder. Quando ela chegar numa altura, a gente precisa fazer uma copa para organizar a saída do guarda-chuva, que é essa formação, essa conformação. Nós precisamos entender sobre o tipo de muda, que normalmente é a estaca. É muito importante que a gente faça uma pesquisa, não só sobre a planta, como eu disse, sobre esse planejamento, ter noção desse manejo, desse esforço que vai necessitar de nós, como também fazer uma busca do mercado na região. Esse mercado, quais são as cidades mais próximas e o escoamento da sua produção? Aí, você tendo a área, você vai ver todas essas questões de local. Se você tiver a possibilidade, você vai visitar um produtor ou pesquisar até mesmo na internet para ver a estrutura de uma plantação de pitaia, por exemplo, para poder entender as suas necessidades. Quando você fizer isso, você também vai ter que parar para pensar sobre a escolha da variedade. Qual variedade você vai usar? São inúmeras, A gente tem centenas de variedades hoje e o que acontece é que algumas elas são melhores de sabor, outras não, outras são mais produtivas, outras são mais resistentes a doenças, E você tem que ter um foco. Se você quer produzir para o consumo in natura ou se você quer produzir, se na sua região vai ser mais fácil produzir para industrialização. Nesse momento, você vai ter que pensar em estrutura. Se você for produzir para industrialização, como vai ser desenvolver uma pequena indústria nessa propriedade? Isso tudo é importante de ser observado.
É importante de se observar também a área que você vai cultivar. Por exemplo, você tem que definir se essa área que você vai cultivar, ela tem disponibilidade de água suficiente. A pitaia, ela precisa, até onde nós sabemos, de cerca de 20 litros de água por semana. Você vai conseguir fornecer essa quantidade de água quando não estiver no período chuvoso nessa área? Outra questão também, você tem que observar se a área não é propícia à geada, se não é uma área que ela encharque muito o solo, que seja muito encharcada. Ela também, você tem que observar se essa área, qual o histórico dessa área, se ela tem muita formiga, porque formiga ataca muito a cultura da pitaia. Você sempre vai ter que estar observando essa área, procurando formigueiro. Se essa área ela foi cultivada alguma outra cultura que tinha alguma praga, algum fungo, por exemplo, que poderia vir atacar a pitaia. Então é muito importante ver esse histórico da sua área, por exemplo. Outra coisa que você tem que pensar também antes de começar a plantar devidamente a pitaia, né, fazer o propriamente dito plantio, você tem que pensar sobre os tutores. A pitaia, ela é uma planta hemiepífita e ela costuma subir sobre um suporte, um tutor. No caso aqui, a gente tem o nosso palanque, ó, e aí a pitaia, ela vem, ela enraiza nesse palanque. Normalmente tem que ser um mourão que não seja tratado, porque ela tem mais facilidade de enraizamento em mourão não tratado. E aí ela vai subindo até chegar aqui em cima, onde ela vai montar seu guarda-chuva. No caso, a gente colocou uma madeirinha para auxiliar a disposição desse guarda-chuva. Então você tem que planejar se o seu mourão ele vai ser de madeira, onde você vai conseguir esse mourão, se o mourão vai ser de cimento, e isso tudo vai entrar no seu custo. É muito importante pensar nisso antes de começar a plantar a pitaia, né? De começar a comprar essas mudas. Essas mudas que tem que vir de pessoas idôneas também, né? Para que, como eu expliquei para vocês, uma propagação vegetativa. A gente utiliza uma estaca do cladódio, ou seja, um pedaço do cladódio. Então, se a gente comprar um pedaço contaminado, a gente vai disseminar a doença por nossa plantação inteira. E a gente não quer isso de forma alguma, né? Então, depois que a gente vê toda essa questão da planta, toda essa questão de planejamento, infraestrutura, área, o que a gente vai gastar, aí sim a gente começa a pensar na nossa preparação do nosso solo. A gente vai recolher as amostras de solo, como é recomendado, né? O agrônomo vai pegar essa amostra, no caso, vai mandar para um laboratório de confiança e vai te passar a recomendação. Ainda não há uma recomendação exata para a cultura da pitaia, mas os pesquisadores estão em busca dessa recomendação. A gente já tem algumas ideias de como agir, mas no mais, depois que essa recomendação chegar, que o agrônomo te passar como deve ser feito, você vai fazer a aração, a gradagem, o preparo do terreno, do solo, vai usar o calcário se necessário, corrigir o pH do solo, gessagem se necessário. E até então, você também vai precisar definir o espaçamento da sua cultura. Então, no caso do espaçamento, a gente tem utilizado espaçamentos maiores, 2x2, 2x3, 3x3, para que a mecanização ela flua nessa entrelinha. Porém, há relatos de bastante adensamentos, né? Há vários tipos de suporte, tem gente que adensa bastante e coloca num tipo de espaldeira. No caso aqui, nós começamos plantando a um espaço de 2,5 entre plantas e 3 entre linhas, porém a gente decidiu aproximar, colocar outro mourão no meio da linha e por enquanto até a gente tem colocado bambu, até a gente ter mourão suficiente para plantar essas outras plantas que a gente está tendo aqui de acordo com as podas que a gente vai fazendo. Nós precisamos então definir se nós vamos fazer uma cova ou uma mantoa,
que normalmente tem sido mais utilizado, no qual a gente pode observar ali atrás, ó, a gente chega terra mesmo no pé da pitaia e coloca bastante matéria orgânica no pé. E a pitaia, no momento do plantio, é importante que a gente não enterre muito, para que não haja apodrecimento na base da planta. Nesse momento, então, a gente vai, quando a gente for promover a amontoa, quando a gente for plantar essa planta, como eu comentei, para não afundar muito, a gente vem adubando com a recomendação que o nosso agrônomo vai passar. Depois desse processo, então, como eu comentei, a planta vai crescer, vamos ter que promover o manejo, ir amarrando, podando, conduzindo a cultura, fazendo o manejo do mato do lado da planta, né? A gente pode sempre estar capinando talvez ao redor apenas, mantendo a entrelinha com uma cobertura. Tem sido muito utilizado a cobertura de amendoim forrageiro, que fornece nutrientes para o solo, como o nitrogênio, ou então o uso até mesmo de braquiária na entrelinha. E aí, quando essa planta vai crescendo, aí o nosso trabalho vai aumentando, né? A gente vai tendo que fazer essas sucessivas podas sempre para o resto da vida da pitaia, da cultura, que vai ficar ali em torno de até 20 anos no seu terreno. Nós também vamos precisar ver a necessidade de irrigação da planta, né? Se está chovendo o suficiente, se a gente vai precisar irrigar as nossas plantas. Nós precisamos ver também aquela questão lá da frente que eu comentei de escolher a variedade. É interessante então escolher variedades que elas se autopolinizem, né? Senão você vai ter bastante trabalho com a polinização. Um outro trabalho também que a gente tem constantemente é controlar as pragas e doenças, né? Como eu comentei, as formigas sempre estão presentes, então a gente tem sempre estar de olho nos formigueiros no meio da plantação. A gente tem que estar de olho nas doenças. Sempre é comum bacterioses. Quando a gente planta profunda a pitaia, ela costuma apodrecer, né? Como eu comentei, a base. É comum fusarioses. Várias doenças já são comuns na pitaia, né? À medida que a gente vai cultivando a planta, vai aparecendo cada vez mais doenças. Importante também, depois desse controle que eu comentei, né, que a gente sempre tem que estar fazendo, a gente tem que pensar também no raleio de frutos, né, em vários manejos mesmo dentro da cultura, porque às vezes o cladódio, que é esse caule modificado da pitaia, ele produz aqui, ó, nessa região. Então pode sair um fruto aqui, e um fruto atrapalhe o desenvolvimento do outro. Então é importante fazer o raleio dos frutos também para não sobrecarregar a cultura, né, a planta. Então, de qualquer forma, vamos ter que trabalhar bastante até a colheita. Aí a colheita vai chegar, a gente tem que colher os frutos um pouquinho antes deles estarem completamente maduros, né? Para eles resistirem um pouco mais. E também, depois da colheita, a gente tem que ter, no caso, uma câmara fria para armazenar, ou armazenar em polpa, ou escoar logo essa produção, né? Coisas que a gente vai planejar lá no início. Então, nós vamos estar sempre em constante trabalho. O que a gente tem que entender que com a pitaia, como qualquer outra frutífera, a gente vai trabalhar bastante, né? O cultivo não é tão simples assim, mas é muito gostoso cultivar a pitaia. Eu convido a vocês a começarem a trabalhar nessa cultura, que é uma cultura linda. Eu sou encantada com a cultura da pitaia. Qualquer dúvida, vocês podem consultar, né? Tá mandando um e-mail para o agronegociodapitaia@gmail.com, que é onde a gente vende um livro que tem todas essas informações. Eu passei rapidamente sobre as informações da cultura, mas tem tudo detalhado. É um livro de mais de 300 páginas sobre a cultura. E é só vocês entrarem em contato que a gente também pode estar tirando dúvidas e conversando com vocês sobre a cultura. No mais, muito obrigada.